está no livro de Romanos capítulo 8, se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, foi de onde nós tiramos isso. Olha o que Paulo fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós entendemos errado esse negócio. Nós entendemos errado. Fica parecendo para nós que é o seguinte: não, tudo que está acontecendo comigo é porque no final Deus vai me dar viver feliz para sempre. Tudo que eu estou enfrentando, todas as lutas, todas as dificuldades, as tribulações, é para que eu fique bem. Nós entendemos dessa forma. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Mas o que é o bem? O que é ficar bem sob a ótica de Deus? O que Deus entende que é o ideal para mim? Se eu fosse olhar no contexto em que a maioria das igrejas tem pregado hoje, estar bem significa prosperidade. Estar bem é estar com dinheiro. Estar bem é estar sem dívida nenhuma. É estar bem empregado, dinheiro na conta. É isso que nós entendemos. Ou estar bem é ausência de problemas. Algumas pessoas entendem isso. Não, todas as coisas estão acontecendo para que eu fique com dinheiro, para que eu fique sem problema nenhum, ou para que eu fique com saúde. Só que se nós formos entender, irmãos, dentro desse contexto, porque é muito bom pegar um versículo isolado e criar uma teoria, uma doutrina que nos favorece e a gente se apropriar dela como uma promessa, mas o negócio não é bem assim. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: todas as coisas que acontecem conosco são uma maneira de Deus aperfeiçoar o meu caráter para que eu me torne mais semelhante a Cristo. Eu vou ler de novo aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem muitos filhos, e ele quer que todos os seus filhos sejam parecidos com Jesus. Então Deus vai usar o que precisar na sua vida para que você se torne semelhante a Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para que se tornem semelhantes a Jesus. Então Deus pode usar uma adversidade, Deus pode usar uma traição, Deus pode usar uma perda, Deus pode usar uma enfermidade, o que for preciso para fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. E muitas vezes esse negócio é duro de engolir. Ontem eu conversei com um rapaz que ele falou: pastor, eu perdi a coisa mais preciosa da minha vida, que é a minha família. Eu era casado, tinha tenho duas filhas lindas, mas eu passei por uma experiência, uma crise no meu casamento, onde nós não suportamos e nós nos divorciamos.
Hoje eu vivo afastado das minhas filhas, eu não estou vendo as minhas filhas crescerem, e isso me dói demais. As minhas filhas são pequenas e eu não estou vendo a infância delas. Só que ele disse: porém, isso me fez aproximar mais de Deus, isso fez com que eu me reconciliasse com Deus. Eu nunca estive tão firme com Jesus em toda a minha vida. E eu falei: não tem chance de vocês voltarem. E ele disse: não, ela está com outra pessoa. Já bateu o martelo, acabou, meu casamento acabou, mas eu estou firme com Cristo, eu estou firme em Deus. Isso não me impediu de ver Deus, de me aproximar de Deus. Pelo contrário, isso foi uma ferramenta de Deus para que eu me achegasse a Ele. Irmãos, a Bíblia fala de Jó. Jó capítulo 1 verso 1 diz assim: que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, um homem corretíssimo. Mas Deus faz com que ele passe por uma experiência de sofrimento. Depois você lê o livro de Jó. Ele perde as suas finanças, ele perde os seus filhos e ele é acometido de uma enfermidade dos pés à cabeça. A Bíblia diz que ele se banhava com um caco de telha, tirando a pele, tirando a sua pele, de tanta enfermidade que ele tinha. Por que Deus fez isso? Para que Jó o conhecesse de uma forma mais profunda. No capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, Jó faz uma declaração para Deus, dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu tive uma experiência real e profunda com o Senhor. Todas as coisas contribuem para que você se aproxime de Jesus, para que você se torne parecido com Jesus. Obrigado. Eu falei sobre isso aqui. O que é estar bem? Seria prosperidade? Seria ausência de problemas? Seria saúde? Se eu for reescrever esse versículo da forma como eu estou explicando aqui, eu poderia colocá-lo assim, ó: todas as coisas cooperam para que aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados por Ele, se tornem a cada dia mais parecidos com Jesus. Você já teve a impressão de que você planeja as coisas, você se organiza tentando fazer tudo de uma forma correta, mas aí parece que vem o acaso, vem o destino e acontece tudo de uma outra maneira? Parece que os seus planos são jogados por terra. Você já teve essa impressão alguma vez? Há 2 meses atrás, eu planejei um seminário lá em São Paulo. Eu ia pregar em 2 cidades em São Paulo. Seria um total de 6 palestras. E parece que é fácil fazer uma palestra, mas exige assim, estudo, exige preparo de voz, exige uma série de coisas. E eu ia fazer 6 palestras em 2 dias. Mas eu estava pronto para isso. E nós começamos a divulgar esse seminário. Um seria na cidade de Araçatuba, o outro seria na cidade de Bauru. E nós alugamos uma igreja, uma para 300 pessoas, outra para 600 pessoas. E começamos a fazer as inscrições para esse seminário. Só que as inscrições não aconteceram da forma como nós esperávamos. Imagina, você aluga um espaço para 600 pessoas. Aí, daqui a um tempo você tem lá 20 inscrições. Não que eu tenha problema em pregar para poucas pessoas. Quem me conhece há mais tempo aqui, sabe que eu prego na célula, prego para uma pessoa, não tem esse problema. Só que isso ia despender uma viagem, hospedagem, eu iria junto com a minha esposa, e a coisa não estava acontecendo, não estava fluindo. Então eu liguei para o pastor lá dessas cidades, falei: olha, é melhor a gente cancelar, vamos adiar, vamos planejar com mais tempo.
Ele falou: tá certo, pastor, eu vou devolver o dinheiro daqueles que já se inscreveram e pronto. Esse seminário seria na semana passada, seria na segunda e na terça-feira, dia 22 e dia 23. No domingo passado, eu acordei com uma febre e uma dor no corpo. Eu falei: puxa vida, eu estou mal, eu não sou de ficar assim abatido. E eu fui ao médico, e o médico fez um exame e constatou. Ele falou: senhor Edivaldo, o senhor está com dengue. Diga glória a Deus. Todas as coisas cooperam. Ele me deu um afastamento no trabalho, inclusive de alguns dias, e na segunda-feira que eu estava lá ardendo em febre lá em casa, eu comecei a rever a minha agenda, e olhei aquilo e disse: meu Deus, eu estaria hoje em São Paulo, segunda e terça, fazendo 6 palestras. Imagina eu capengando, tendo que fazer esse monte de palestras. E aí eu pensei: Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu coloquei uma passagem aqui, em Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso 10, olha o que está escrito: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Olha que interessante, impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. É como se você quisesse levar a palavra de Deus para alguém, e o Espírito Santo fala assim: não, você não vai. Por mais de uma vez o apóstolo Paulo foi impedido, irmãos. Olha aqui, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo querendo entrar nas cidades para pregar o Evangelho. Paulo não estava aqui a turismo, não. Ele já tinha uma convicção do seu chamado e estava pregando em vários lugares, mas em alguns lugares o Espírito Santo os impediu de entrar. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Quando Paulo ouviu mais claramente a voz de Deus, ele foi para a região da Macedônia, mais precisamente para a cidade de Filipos. Ali ele pregou o Evangelho. Ali aconteceu a conversão de uma mulher chamada Lídia, que foi uma coluna importante para o Evangelho. Ali aconteceu a prisão de Paulo e Silas. Imagina a frustração de Paulo e Silas. Poxa, eu tentei ir para uma cidade e o Espírito Santo não deixou, tentei ir para outra, o Espírito Santo não deixou, agora me trouxe para uma cidade onde eu fui preso. Paulo foi preso em Filipos. E aí aquela passagem, eu até citei na última pregação que eu fiz aqui, onde os dois estavam presos e começaram a cantar louvores a Deus. Quando eles louvavam de dentro da prisão, as cadeias caíram e eles foram libertos. Diga glória a Deus. O carcereiro viu aquilo e falou: meu Deus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo disse para ele, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa passagem ficou registrada para a posteridade, até os nossos dias. Então, reparem como Deus impediu que eles fossem para um determinado lugar, porque Deus tinha um plano muito maior em outro lugar. Querido, talvez você esteja passando por situações difíceis na sua vida, complicadas, e você não vê o propósito de Deus nisso, você não vê o porquê de enfrentar tudo isso, todas essas coisas, mas pode ter certeza, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Deus está tornando você mais parecido com Jesus.
Eu não estou dizendo que vai ser um final feliz. O final de Paulo não foi feliz, ele foi morto. O final de João Batista não foi feliz, ele perdeu a cabeça. Mas eles cumpriram o propósito de Deus na vida deles. Muitas vezes aquilo que nós entendemos como felicidade, como o que é bom, como o que é agradável, não é o que Deus entende para nós. Todo mundo tem que ter história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. Eu tenho 30 anos de casado. Fiz 30 anos de casado com a mesma esposa. Nós temos uma história para contar. Nem sempre foram flores. No meio de flores tem espinhos, tem lutas, tem provações, adversidades, testes de paciência, perdas e danos. Mas porque Deus tinha um propósito. Amém. Hoje, quando eu olho para trás, a minha trajetória, eu vejo que Deus estava preparando aquele jovem que se casou aos 20 anos de idade com aquela jovem que se casou aos 18 anos, para que nós constituíssemos uma família, para que nós hoje fôssemos a base desse ministério chamado Minuto com Deus, Amém. Que tem abençoado tantas pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas circunstâncias que acontecem na nossa vida são uma ferramenta de Deus para tornar você semelhante a Cristo. Semelhante em que aspecto? Em que eu devo me parecer mais com Jesus? Primeiro, aprender com Jesus a amar de uma forma incondicional, porque nós amamos do jeito que a gente acha que é certo amar. Eu amo quem me faz bem, é ou não é? Eu amo aqueles que me trazem algum benefício. Eu amo pessoas que me proporcionam algo de bom. E Jesus nos ensinou o quê? Ame os seus, alguém se arrisca? Inimigos. Então, enquanto eu não for totalmente parecido com Jesus, Deus vai usar ferramentas para me fazer mais semelhante a Ele. Aprendendo a amar as pessoas de forma incondicional, aprendendo a amar quem votou diferente de mim, aprendendo a amar quem não concorda com as minhas posições, aprendendo a amar quem tem a cor diferente da minha, aprendendo a amar quem está num contexto social, cultural diferente do meu, aprendendo a amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu sou tão bom comigo, eu cuido tão bem de mim, mas e o próximo? Eu trato de qualquer jeito. Eu vou dar um presente para quem está precisando, vou dar uma roupa que eu não uso mais, rasgada, furada. Uma vez um pastor de uma igreja daqui de Belo Horizonte fez uma campanha para arrecadar donativos para pessoas carentes. Trouxeram tênis furado, sem cadastro, de um pé só, calça rasgada, camisa sem botão. O pastor pegou aquele negócio e falou assim: olha, junta tudo isso aqui, nós vamos fazer a fogueira da miséria. Vamos fazer a fogueira da miséria, porque Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. E aí ele falou: traga o que você tem de melhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu preciso me tornar mais parecido com Jesus, aprendendo a perdoar as pessoas, apesar das ofensas que eu recebo, apesar da injustiça a qual eu sou acometido. Você tem facilidade em perdoar? Você guarda alguma mágoa no seu coração contra alguém? Tem alguém que você não consegue olhar no olho? Tem alguém que você não consegue dar a paz do Senhor para essa pessoa, de olhar no olho e dar um abraço? Porque você não consegue perdoar. E Jesus foi um exemplo de perdoador. Jesus, no alto da cruz,
sendo cuspido, sendo injustiçado, ele reúne o restinho de forças que ele tinha e diz a Deus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então eu preciso me tornar mais parecido com Cristo, e Jesus vai usar todas essas coisas que acontecem na minha vida para fazer isso. Eu preciso aprender com Jesus a renunciar à minha própria vida, abrir mão da minha vida. A gente canta muito facilmente, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Mas quando Deus fala assim: então tá, então sai fora desse namoro, que eu tenho um chamado para você fazer missões lá no Haiti. Mas você fala: ah não, Deus, aí não. Ah, mas você não está cantando aí, abro mão dos meus sonhos, dos meus planos. Pois é. Na verdade, nós abrimos mão de seguir a Jesus. Abrimos mão do que Deus tem para nós. Abrimos mão dos planos de Deus para viver os nossos planos, os nossos sonhos. Eu preciso aprender com Jesus a ser mais paciente. Uma das características do fruto do Espírito é a longanimidade, que está escrito na sua Bíblia aí. Longanimidade é paciência. Nós não somos pacientes. Nós não temos paciência para ouvir as pessoas, para aconselhar pessoas. Nós não temos paciência para brincar com os nossos filhos. Nós preferimos dar um celular na mão deles, colocar eles em frente a uma televisão, porque nós não temos paciência. É uma geração marcada pela falta de paciência. Eu preciso me tornar mais parecido com Jesus, aprendendo a obedecer a Deus, mesmo que isso exija de mim um sacrifício, porque foi isso que Jesus fez. Jesus, quando ele estava para ser crucificado no Getsemane, ele orou a Deus dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Foi isso que ele orou. Ele falou: se tiver um outro jeito, que eu não vá para a cruz, que eu não sofra essa dor, que eu não receba esses pregos, esses cravos. Só que ele disse assim: contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade. Eu preciso me tornar mais parecido com Jesus. A minha oração não deve ser mais: Senhor, me cura, me restaura, traz minha família de volta, abre a porta de emprego. A minha oração deve ser: Senhor, me faça mais parecido com o seu filho. Amém. Me faça mais parecido com Jesus. Se a igreja onde você está tem ensinado você a orar por prosperidade, está errado. Jesus não mandou a gente orar para ficar rico. E infelizmente, o que tem predominado nas igrejas evangélicas é isso. Eles medem a sua espiritualidade, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão pelo tanto que você tem. Não é pelo tanto que você é, mas pelo tanto que você tem. E Jó é um grande exemplo disso. Era um homem rico, era um homem de posses, mas o que chamou a atenção de Deus foi o quê? A sua integridade. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar, irmãos, Ele não ensinou a orar para ficar rico. Pelo contrário, Jesus disse assim: olha, a coisa mais difícil do mundo é um rico entrar no reino de Deus. Quando Ele ensinou a orar, o que Ele falou? Vamos lembrar aqui: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ou seja, que o seu nome seja santo, que a sua santidade seja uma realidade entre nós. Ele disse assim: venha a nós o teu reino, manifeste-se as características do teu reino entre nós, Senhor. O reino de Deus é o que? Justiça, liberdade, paz, alegria, amor. Manifeste-se o seu reino entre nós. Não nos deixes cair em tentação.
porque nós somos tentados todos os dias, nós temos uma tendência a fazer o mal, nós temos uma tendência ao pecado, uma tendência carnal, é ou não é? Se deixar, nós vamos procurando o caminho do mal mesmo, e a gente percebe isso nas crianças. Você percebe a criança, quando ela começa a entender as coisas, ela se torna egoísta. O brinquedo é dela, o chocolate é dela, é o colo da mãe é dela, porque nós temos uma tendência ao mal. Por isso que Jesus falou: não nos deixe cair em tentação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, eu preciso de provisão, eu preciso de alimento, mas eu não preciso ser rico, eu não preciso ter 4 carros na garagem. Para que eu tenho 40 camisas penduradas no meu guarda-roupa? Um mês tem 30 dias, eu tenho 40 camisas, para quê? Sendo que eu conheço pessoas que não têm uma blusa decente para ir ao culto, para ir a uma missa. Provérbios capítulo 16, verso 1 ao verso 3, diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode estar aí planejando uma carreira, um casamento, um evento. Coloque isso na mão de Deus, porque Ele é quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Tem umas versões que diz assim: consagre a Deus os seus planos, e eles darão certo. Um outro versículo que eu coloquei, Tiago capítulo 4, verso 13 ao 15, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. A sua vida pertence a Deus, os seus sonhos, os seus planos, todos eles pertencem ao Senhor. Romanos capítulo 8, verso 13 e 14 diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que todas as coisas que têm acontecido na sua vida e as que vão acontecer ainda fazem parte de um plano, de um propósito maior que o próprio Deus escreveu. Para quê? Para você ser feliz no final, feliz para sempre? Não. Para tornar você parecido com Jesus. Se vai ser um final feliz ou não, não sei. Isso é que é com Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu sei que tem pessoas que vivem lutando para reconquistar coisas que elas perderam. Mas muitas vezes isso que você perdeu, se você recuperar, você vai se afastar de Deus de novo. Pessoas que vivem, passam a vida pelejando por algo que Deus levou. Se foi Deus que levou, deixa Deus levar. Deus se interessa mais pela sua salvação do que pelo seu casamento. Deus se interessa mais pela sua salvação do
do que no seu trabalho. Ah, pastor, eu trabalhava numa empresa tão boa, o negócio era bom demais, e eu era feliz demais ali. Hoje eu não consigo mais me realizar profissionalmente. Mas quanto tempo tem que você tem que sair de lá, irmão? 10 anos, pastor. 10 anos e está chorando até hoje. Eu gosto de um comentarista da Itatiaia que fala assim: vida que segue. Vida que segue. Tem coisas na sua vida que você precisa, virar a página. Virar a página. Eu falo para pessoas que vão escutar essa mensagem depois, que estão paralisadas, que a vida dela paralisou por conta de um incidente, de uma circunstância, de uma perda, de uma mágoa, de uma falta de perdão. A vida dela paralisou ali, e ela não consegue sair, ela não consegue entender o propósito de Deus para a vida dela, porque ela ficou presa ali, naquela situação, naquela circunstância. Talvez essa pessoa seja você. Hoje Deus manda você tocar o barco, bola para frente. Ah, mas e o que aconteceu? Faz parte do propósito para tornar você parecido com Jesus, parecida com Jesus. Nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, onde você estiver, curve a sua cabeça. Você que está assistindo essa mensagem pelas redes sociais, você pode fazer essa oração também. Talvez Deus esteja falando ao seu coração também, para que você, a partir de hoje, enxergue de uma outra maneira o propósito do Senhor na sua vida. Porque se você viver de acordo com a natureza humana, você vai morrer. Mas se você permitir que o Espírito de Deus guie você, você viverá. O Senhor quer soprar sobre você hoje um novo fôlego de vida. O Senhor quer ministrar vida ao seu coração. O Senhor quer fazer com que você saia daqui com a sua fé renovada, com uma nova perspectiva, com uma nova disposição em servir a Deus, disposto a ter o seu caráter mudado, transformado, disposto a se tornar mais parecido com Jesus. Se nós fôssemos tão bons assim, nós não estaríamos aqui, irmãos. Deus já teria nos levado. Seria fácil para Deus nós aceitarmos a Jesus, levantarmos a nossa mão e Ele nos levar para o céu. Mas existe uma obra sendo feita. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Ele vai completá-la. E essa obra culmina quando nós alcançamos a estatura de varão perfeito, quando nós nos tornamos parecidos com Cristo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Através do Espírito Santo agora, eu gostaria que você se concentrasse. Por isso eu peço para que você feche os olhos. Eu gostaria que de alguma forma você tentasse enxergar o seu percurso desde o seu nascimento até aqui. A família onde você foi plantado, plantada, os lugares onde você viveu, as pessoas com quem você conviveu, sua mãe, seu pai, seus irmãos, os amigos que você fez. Procure se lembrar disso. As escolas onde você estudou, os professores, professoras que você teve, tudo que você aprendeu, suas habilidades, seus dons, as suas limitações. Quantas vezes você quis fazer algo, mas não pôde,
porque às vezes não tinha dinheiro, às vezes não tinha coragem, às vezes não tinha recurso. Eu quero que você pense no seu esforço, nas suas conquistas, os momentos alegres que você vivenciou, mas também nas tristezas pelas quais Deus permitiu que você passasse. Eu quero pedir ao Espírito Santo que faça você enxergar tudo isso como parte de um plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para que se tornem semelhantes a Jesus. Amém. Aquele momento em que você passou por provações foi para que você passasse a valorizar as coisas que você tem hoje. Aquele momento em que você se sentiu abandonado foi para que hoje você se tornasse essa pessoa acolhedora. Aquele momento em que você se sentiu rejeitado foi para que Deus trabalhasse no seu caráter a habilidade de abraçar pessoas, de ouvir pessoas. Eu sei que às vezes é complicado compreender uma situação de dor, de perda, de injustiça, de tristeza, e saber como que isso pode trazer algum benefício. Mas se você serve a Deus, se você ama a Deus, e você foi chamado segundo o propósito dele, Ele está tratando o seu caráter, Ele está trabalhando na sua vida, e você pode ter certeza que nenhuma experiência que você viveu foi em vão. Todas elas estão registradas no livro de Deus. Ele está construindo o seu caráter, a sua personalidade. Ele fez tudo isso para que você se tornasse esse homem, essa mulher que está aqui hoje, e que tem a oportunidade de ajudar outras pessoas a compreender a magnitude do nosso Deus. Toda aflição vai ter o seu final. A glória do Senhor será revelada em nós. A nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória eterna. E Deus hoje está fazendo com que você compreenda que há um propósito por trás de tudo que você vivenciou. Essa palavra é para aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que receberam Jesus em seu coração, que andam segundo o seu propósito. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos continuar orando. Deus falou algo ao seu coração, e eu quero selar esse momento de oração aqui, chamando aqui à frente aquelas pessoas que entenderam essa